O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lançou um canal para receber denúncias de atos ilícitos praticados contra a administração pública. Pelas redes sociais, Moro divulgou o link para o canal e pediu: "Alô imprensa, favor divulgar, é de interesse público." Pelo site da ICC, www.iccbrasil.org, pessoas físicas e jurídicas poderão registrar denúncias de atos ilícitos e que serão analisados pela Ouvidoria Geral do Ministério. Durante o lançamento, o ministro Sérgio Moro afirmou que existe um simbolismo muito importante no combate ao crime quando o setor público e setor privado trabalham juntos. Nós precisamos avançar, nós precisamos trabalhar juntos. Esse canal de denúncias foi sendo formulado, é importante contar com credibilidade que o ICC oferece ao participar desse empreendimento, a credibilidade que o governo federal também empresta a esse empreendimento e representa, né, algo que para mim já está ultrapassado, mas volta e meia isso aparece no Brasil, né, aquela discussão de que o combate à corrupção pode ser danoso à economia, algo que nós ouvimos, por incrível que pareça, até de um ex-ministro da Justiça, graças a Deus por breve tempo. Nós chegamos a ouvir isso aqui no Brasil e é absolutamente o contrário. Nós sabemos que a corrupção jamais funciona como óleo para as engrenagens da economia. Ao contrário, a corrupção é aquilo que nos deixa para trás, aquilo que distorce o funcionamento regular da economia e traz vantagens, muitas vezes anticompetitivas, dentro do setor privado. Além do valor intrínseco desse canal de denúncia, existe também essa sinalização, esse simbolismo que é muito importante sempre no enfrentamento do crime e da corrupção, de que setor privado e setor público caminham juntos. Pediria, normalmente nunca faço isso, mas tomo a liberdade de fazer um pedido à imprensa para divulgar esse canal de denúncias, né? Quanto mais ele ser divulgado, quanto mais ele ser expandido, tanto melhores resultados nós vamos obter. Sem mencionar as decisões desastrosas do Supremo Tribunal Federal que permitiram que presos corruptos da mais alta periculosidade fossem premiados com a liberdade, e as decisões do Congresso Nacional que enfraqueceram o combate à corrupção, Sérgio Moro lamentou a posição número 106 que o Brasil ocupa no ranking da corrupção mundial. Na avaliação da Transparência Internacional, o Brasil deixou de realizar em 2019 mudanças que pudessem atacar o problema da corrupção pela raiz. A entidade destaca a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de suspender em julho de 2019 o uso de relatórios do COAF sem autorização judicial e a aprovação de leis no Congresso, como a que diminuiu o controle sobre as campanhas eleitorais. Eu vi com certo pesar, semana passada, os resultados dos indicadores da Transparência Internacional, que revelam algo que já vinha de outros anos, que apesar de todos os esforços que o Brasil tem realizado contra a corrupção nos últimos anos, e foram esforços significativos, eu diria, destacando aqui, por exemplo, os trabalhos que foram feitos anticorrupção no âmbito da Operação Lava Jato, com prisões e condenações de pessoas envolvidas em alta corrupção, que poucos países no mundo fizeram o que o Brasil fez. Nesse ano de 2019, o presidente Jair Bolsonaro rompeu com uma prática que se deturpou, a meu ver, com o tempo, que é o loteamento político-partidário das altas posições da administração pública. Não que indicações políticas sejam um mal em si, mas elas foram utilizadas no passado para fins de enriquecimento ilícito e financiamento ilegal de partidos políticos. O presidente teve esse grande mérito de romper com isso. Aliás, isso que explica a minha presença no Ministério. Não imagino em outro contexto quando teria essa mesma oportunidade.
e igualmente de vários outros ministros com perfil absolutamente técnico, como o ministro Wagner Rosário e muitos outros que compõem esse ministério. Mas, apesar de todos esses esforços, é com uma certa tristeza que se vê que a percepção um pouco mudou. A pontuação do Brasil permaneceu a mesma e, na prática, até nós perdemos algumas posições pelo avanço de outros países. Mas eu acho que a reação em relação a esse tipo de pesquisa não deve ser de resignação. Deve ser ao contrário de nós percebemos que nós temos que fazer mais, muito mais. Nós temos realmente um histórico de grande corrupção afetando o setor público e o setor privado. Não existe corrupção sem o setor público e o setor privado juntos. Nós temos que tirar desse episódio a lição correta. Nós temos que fazer mais. Eu já falei, isso não é um projeto pessoal, isso não é um projeto de governo, esse é um projeto de país que deve unir os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, mas igualmente o setor público e o setor privado.